Muito bom dia, quinta-feira, dia 17 de agosto, último dia nosso aqui em El Salvador. Daqui partiremos para o Panamá, onde amanhã a gente vai entrevistar, no Além do Óbvio, um brasileiro que mora lá há muitos anos e presta serviço para diversos países da América Central e do Sul, inclusive Venezuela e Cuba. Vamos entender a realidade do Panamá, entender com ele também como prestar serviço para esses países, sempre olhando ao ponto de vista econômico e social, para que a gente possa fazer uma proxy com vários outros países, inclusive com o Brasil, procurar meios para sermos mais desenvolvidos, como diminuir burocracia, enfim, como buscarmos aumentar a renda e a nossa produtividade através de uma maior eficiência sob o ponto de vista empreendedor, econômico, social. Então estaremos presentes e amanhã mesmo à tarde já voltamos ao Brasil. E aqui produzimos esse documentário que vai sair em breve no canal do Além do Óbvio, no YouTube, e no meu canal também, Bruno Musa, tá? Bom, pois bem, falando ainda do evento que eu vou fazer no dia 2 de setembro, presencial em São Paulo, para falar sobre perspectivas econômicas, vai ser um sábado, o dia inteiro. Antes era aberto para profissionais de saúde, aí por conta da demanda pediram para que eu abrisse para outros profissionais que queiram participar, então está aberto a todo o público. O link está na descrição do vídeo. A gente vai contar com um dos sócios da Avenue para falar sobre investimentos internacionais. Vamos contar com estrutura jurídica para falar sobre sucessão patrimonial, planejamento, blindagem patrimonial. Eu falarei sobre perspectivas econômicas e falaremos sobre alocação, como diversificar uma carteira, como se proteger, olhando o cenário econômico que o mundo está, o Brasil está, qual a próxima fase do ciclo econômico e quais ativos se beneficiam disso. A ideia não é sair dali com uma carteira montada, é entender o processo prévio, entender a economia, entender os fatores e o planejamento como um todo, que é o cerne da questão. Então não é um evento técnico, é um evento de perspectivas econômicas e de estruturação de sucessão patrimonial, blindagem e alocação internacional como um todo. Pois bem, ontem, o dado importante de ontem nos Estados Unidos foi a ata do Federal Reserve, em que basicamente ele falou que mais aperto monetário, ou seja, a taxa de juros, permanecerão mais altas por um tempo. Há possibilidade de eles subirem as taxas se a inflação voltar a subir. Lembrando que o núcleo da inflação nos Estados Unidos ainda está mais do que o dobro da meta. Vamos falaram também que isso vai levar a uma desaceleração econômica e que a desinflação em serviços ela não está acontecendo conforme eles queriam. Sim, já vem acontecendo, mas ainda longe da meta que eles querem, e que o mercado de trabalho continua muito forte por lá. Isso naturalmente pressiona a inflação. Sim, falaram que há dados de arrefecimento da economia, mas também há dados que mostram que o mercado continua forte e isso pode pressionar ainda mais a inflação. China, o cenário continua complicado. A agência de classificação de risco, a Fitch, falou que ela pode rever o rating e baixar a nota de crédito da China. Veremos se a situação assim complicar. Bancos venderam dólares no mercado por lá para tentar conter a desvalorização da moeda chinesa, que em agosto já desvalorizou quase 2,5% e no ano 6%. E aí eles vieram a público falando que farão de tudo para atingir a meta de crescimento desse ano. Portanto, o mercado entendeu mais estímulos aos mercados regionais. E com isso, que esses mercados regionais, as cidades, as regiões, os estados chineses estão extremamente endividados e que aí o governo central, com o Partido Comunista, dará mais incentivos, mais intervenções para que eles cumpram a meta de crescimento no ano de 5%. Inclusive aquela empresa que eu falei no vídeo há 2 dias atrás, a Zhong Enterprises, reconheceu realmente um problema de pagamento de dívida e que ela vai fazer de tudo para renegociar. Então, muitas empresas dando calote na dívida lá, o dado de desemprego entre jovens, o dado basicamente de queda de confiança do consumidor e das empresas, que faz com que tenha uma queda drástica de commodities e que a China é o principal comprador de commodities do mundo. Mas com essa notícia, hoje o minério de ferro saltou 4% agora lá em Dalian. Tá bom? Pois bem, falando aqui do Brasil, tivemos o 12º dia de queda do Ibovespa. Os gringos já retiraram 7,5 bilhões no mês de agosto, já superou o que tinha sido o mês de maio, onde eles retiraram por volta de 4,5 bi. Mas esse dinheiro, como eu sempre falo, ele entra e sai com uma facilidade muito grande, não é dinheiro produtivo. E isso, na minha opinião, a gente está sendo afetado sim por problemas domésticos, mas muito mais forte
por problemas da China, que vem levando o mundo para baixo, e também dos Estados Unidos, com a alta taxa de juros, ou manutenção da taxa de juros mais alta, o dólar vem ganhando força e naturalmente os mercados emergentes acabam sofrendo. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, já está em 103 pontos, subiu mais de 3% aí nos últimos meses, tá? Perdão, nos últimos dias. Então, no Brasil, a gente vê esse recorde negativo, jamais tinha acontecido 12 quedas consecutivas da Bolsa, e isso abre oportunidade também para daqui a pouco, tecnicamente, a Bolsa em dólar estar mais barata e esse fluxo voltar. Mas, como eu venho falando, no médio e no longo prazo, as consequências de políticas intervencionistas com gastos públicos maiores, ela chega sempre e cobra seu preço. Principalmente quando a gente passa por inseguranças. Veja, uma notícia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, opinou pela derrubada do trecho na lei de desestatização em que a União perdeu o poder de voto quando privatizou a Eletrobras, ou seja, a empresa foi privatizada, a União desfez da sua posição majoritária, ela não tem mais poder de voto, uma vez que a empresa está privatizada, que é uma ótima notícia, e agora a PGR vai lá, comunica o STF e daqui a pouco eles falam que mesmo uma empresa que optou por privatizar, diminuiu seu posicionamento, o montante que tem de ações, mesmo assim ela poderia voltar a ter poder de voto. Ou seja, uma regra alterada no meio do caminho. Espero que isso não aconteça, porque isso causa muita insegurança jurídica, segurança institucional, segurança econômica, que afugenta os investimentos, tá? Pois bem, no Rio de Janeiro já tem relatos de gasolina a mais de R$6 o litro, e isso como eu venho falando, sim, reonerar esse governo reonerou a gasolina, colocando os impostos novamente, uma vez que eles precisam arrecadar 130 bi para fechar as suas contas, mas de qualquer maneira a Petrobras espero que siga mantendo os preços de acordo com o mercado internacional. Caso contrário, teremos de novo uso político da empresa, que na minha opinião já está sendo feito, afinal de contas até semana passada eles estavam até essa semana estavam vendendo diesel e gasolina com mais de 20% de defasagem, e espero que, se o petróleo continue a subir, eles sim reajustem os preços. Caso contrário, teremos mais destruição de poder, de valor de uma Petrobras e de tantas outras empresas que estão aparelhadas. Numa reunião de ontem do Lira com o Lula, já vem saindo ministérios que estão sendo entregues ao Centrão, inclusive a presidência da Caixa. Então é um mecanismo de funcionamento da política brasileira, e aqui o foco não é falar política, mas sim de dinheiro público que vai jorrando por todos os lados, e isso é mais endividamento, menos dinheiro na mão da população, e o Brasil segue sempre no mesmo caminho. Maior endividamento, e quando a gente, por fim, começa a discutir a diminuição do tamanho do Estado, regredimos em absolutamente tudo. Isso não tem a ver com ideologia ou político A ou B, tem a ver com fundamentos macroeconômicos que simplesmente cobram o seu preço no médio e no longo prazo. Um ótimo dia.